O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Estava nu e me vestistes, estava doente e cuidaste de mim, estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade, eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedir para que o nosso ministério possa cantar aquela música que nós começamos a missa, o cântico de entrada. Vamos cantar novamente? Só esse lado aqui, junto com o ministério, só o refrão. Vamos lá. Só nós aqui. Senhor, após vocês. Ministério junto. Senhor, Acompanhando com as palmas. Novamente.
Só nós aqui agora à direita, cantando junto com o ministério. Simbora nós. Bora lá. Assim é na palma. Agora esse lado aqui já aprendeu. Vamos lá agora. Novamente. Nas palmas. Todo mundo junto agora. Pode ser melhor. O ensaio foi bom. Mais uma vez. E viva Cristo Rei! Pode ser melhor, viva Cristo Rei! Pode se sentar. Fiz questão de começar esta homilia nesse momento com esta canção, até mesmo para lembrar a nós a solenidade na qual nós estamos vivendo hoje, a celebração na qual nós estamos hoje inseridos nela. Hoje nós, a igreja, está nessa solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo. E celebrar a solenidade de Cristo Rei do Universo, antes de tudo, significa celebrar o mistério da nossa salvação. Cristo, que é Rei, Rei não de uma região, Cristo que é Rei do Universo. A missão do Senhor é exatamente reinar sobre todo o universo, ser Rei. E quando fala do reinado do Senhor, está muito ligado ao juízo universal e ao juízo particular. O Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos. E o julgamento do Senhor está ligado ao mistério da nossa salvação. O julgamento do Senhor não é para condenar, o julgamento do Senhor é para nos salvar. Por isso que eu vos disse que a solenidade de hoje exatamente está ligada diretamente ao mistério da salvação. Portanto, nós hoje iremos aprender, juntamente com a liturgia, praticamente vai ser uma catequese que eu darei para você a respeito de duas realidades, que nós até ouvimos falar, mas muitas vezes não temos uma compreensão clara a respeito do juízo universal e do juízo particular. Então, tudo aquilo que eu falarei estará dentro dessas duas realidades, dentro do juízo universal e do juízo particular. Vou me sentar por um instante aqui. Do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, que nós estamos meditando hoje, a liturgia assim nos apresenta, diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E toda aquela narrativa que nós acabamos de ouvir, proclamada aí o Evangelho pelo diácono Nelsinho. Mas o que eu quero que você entenda, e eu fiz questão de até sentar nesta cátedra, exatamente desse dia que acontecerá, onde o Senhor, rodeado dos seus anjos,
Vai ter um momento que ele vai julgar a terra inteira. Terá o momento do juízo final. E aqui eu estou falando de doutrina católica. E como eu estou dentro de uma Eucaristia, dentro de uma celebração eucarística, falando para católicos, por isso que eu vos disse que vai ser uma catequese, é importante nós meditarmos sobre essa realidade, a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor, meditarmos sobre o juízo final que acontecerá. É interessante que quando se fala de fim dos tempos, fim do mundo, juízo final, parece que é algo tão distante de nós, e muitas vezes nem queremos ouvir. Padre, fala de outra coisa, não fala de fins do mundo não, do fim do mundo, fins dos tempos. Não, eu estou falando de doutrina. É preciso nós aprendermos sobre essa realidade, que é uma verdade de fé. Nós, em cada Eucaristia que participamos, nós assim rezamos. Esperamos, Senhor, a vossa vinda gloriosa. Participamos, Senhor, da vossa paixão e morte, e esperamos a vossa vinda gloriosa. Nós rezamos isso em toda a Eucaristia. Em outras palavras, em cada missa celebrada, é como se nós disséssemos: Senhor, vem logo. Senhor, vem logo. E na missa, é ficar nessa expectativa da vinda do Senhor. Na festividade de Cristo Rei, encerra o ano litúrgico e começa o novo ano litúrgico. Próxima semana, Advento. O ano civil termina sempre dia 31 de dezembro. O ano litúrgico se encerra hoje com a festividade de Cristo Rei. E no Advento, nós assim celebramos as 4 semanas do Advento. Elas nos recordam 2 realidades. Primeiro, a primeira vinda do Senhor, no seio da Virgem Maria. O Senhor que se encarna no seio de Nossa Senhora. Mas também no Advento nós recordamos uma realidade, que é a segunda e definitiva vinda de Jesus. O Senhor virá uma segunda vez, e essa segunda será definitiva, que Ele vai julgar os vivos e os mortos. E agora eu me levanto daqui, e nós adentramos nas 2 realidades que eu vos disse, que faço questão de assim partilhar com vocês, em forma de catequese, para que possamos entender sobre esta realidade, a realidade da segunda e definitiva vinda de Jesus, e assim estarmos preparados. Não é só saber, não é só saber, mais do que isso, estarmos preparados para quando o Senhor vier, ou nós formos ao encontro dele, estejamos preparados. E eu quero começar com as palavras do nosso saudoso e amado Bento XVI, nosso Papa Emérito, que hoje vive rezando por cada de nós, rezando pela igreja, no Ângelus que ele fez em 2009, que ele diz assim, a respeito da festividade de Cristo Rei, que ele começa fazendo uma pergunta: em que consiste o poder de Jesus? Em que consiste o seu reinado? Papa Bento responde: não é dos reis e dos grandes deste mundo, é o poder divino de dar a vida eterna, de libertar do mal, de derrotar o domínio da morte. É o poder do amor, que do mal sabe obter o bem, enternecer um coração endurecido, levar paz ao conflito mais áspero, acender a esperança na escuridão mais cerrada. Este é o reinado do Senhor. E a primeira coisa desse reinado, como vai descrever para nós nosso querido Papa Emérito Bento XVI,
é do poder divino de dar a vida eterna. Portanto, hoje é um dia de nós meditarmos sobre esta realidade, a vida eterna. No dia a dia, na correria dos trabalhos, das atividades, daquilo que nós temos que fazer, às vezes esquecemos da vida eterna. A ponto de nos gastarmos, de trabalharmos no mínimo 8 horas por dia. Qualquer empresa que se trabalha, no mínimo que se trabalha, que exige a carga horária do dia, 8 horas. E ali nós estamos, nos gastando, para que assim possamos dar para a nossa família, levar para a nossa casa todo o conforto necessário, suprindo todas as necessidades de alimento, de veste, de saúde, de escola e assim por diante. Nos gastamos no dia a dia por aquilo que é material, até necessário. Eu não estou falando de coisas não necessárias, estou falando de coisas necessárias. Quem não come, tem como viver. Quem não se veste, não tem como sair na rua. Quem não vai à escola, à faculdade, não tem como ter um diploma. E assim por diante, coisas necessárias. A questão é que às vezes fazemos tudo isso e esquecemos da vida eterna. Aí que está a questão. Fazemos tudo isso, mas esquecemos do essencial, do mais importante, a vida eterna. E não podemos esquecer. Precisamos fazer tudo isso, trabalharmos para dar o sustento necessário para a nossa casa, para a nossa família. Porém, sem esquecer que o mais importante na vida não são essas coisas, o mais importante é a vida eterna. E compreendendo que um dia nós iremos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que nós fazemos. E olha a expressão que eu estou usando, de tudo. E tudo significa bem e mal. E o evangelho de hoje, de forma sublime, através dessa maneira que o Senhor narra, desta parábola, usando essa analogia do pastor que vai separar as ovelhas dos cabritos, o Senhor narra como vai acontecer no juízo final. Mas eu quero começar pelo começo. Começar pelo começo, pelo juízo particular. O juízo particular, ele está relacionado, o nosso encontro, a nossa prestação de conta, por assim dizer, a Deus, imediatamente à nossa morte. E aqui eu estou só traduzindo o catecismo da igreja. Depois, se você quiser aprofundar em casa, no número 1021 e também 1022, já é o suficiente para você entender o que o padre está descrevendo. Nós, após a nossa morte, imediatamente, olha a palavra, imediatamente, não é um ano depois, 2 meses depois, não, imediatamente à nossa morte, nós prestamos conta da nossa vida. O que é decisivo para uma pessoa após a morte? Se ela vai para o céu, se ela entra no céu ou se ela vai para o inferno. Aquilo que tem feito durante a vida. Todas as pessoas, todos os nossos entes queridos que já partiram, só existem 3 lugares, e aqui eu estou usando uma expressão bem humana nossa, e não vou entrar em detalhes teológicos agora. Só existem 3 lugares onde aqueles que nós amamos em vida, que já partiram, estão. Ou estão no céu, já contemplando a face de Deus, ou estão no purgatório, passando por um tempo de purificação, e aqui eu estou falando de doutrina católica, para então entrar no céu, ou estão no inferno. Não tem uma quarta opção. Lembrando, e eu faço questão até de explicar esse detalhe, que aqueles que estão no purgatório necessariamente entrarão no céu. O purgatório, eu gosto desta expressão que alguns santos, alguns padres da igreja assim usam, que é a antessala do céu.
entrará no céu, mas ainda precisa passar por um processo de purificação das consequências do pecado causada em vida. Aí após esse processo de purificação, por isso que a palavra purgatório, de purgar, de purificar, após esse tempo, e aqui eu estou usando mais uma vez expressões humanas, que após a nossa morte nós passamos numa nova dimensão atemporal, ou seja, fora do tempo. O tempo é uma realidade humana para o contexto terreno. Após esse tempo de purificação, se entra no céu. Então alguém dos nossos que já morreram, eu repito para que fique claro, ou está no purgatório, ou está no céu, ou no inferno. Dependendo de como morreu. Aí mais uma vez eu faço questão de usar da própria doutrina. O que define que alguém está no céu ou está no inferno? Como esta pessoa morreu. O como ela morreu é que define. Em que aspecto, padre? Se essa pessoa estava em estado de graça ou não. Vai descrever para nós, o próprio catecismo da igreja, que todos aqueles que morrem em estado de graça, porém ainda com consequências do pecado, passa por essa dimensão que eu vos falei há poucos minutos, pelo purgatório, para então ingressar no céu. Por outro lado, todos que morrem em estado de pecado mortal, essas almas vão imediatamente para o inferno. Olha só a gravidade. Se eu morro em estado de graça, passo pelo purgatório, depois entro no céu. Mas se eu morro em pecado mortal, qualquer pessoa, imediatamente vai para o inferno. Portanto, o lugar que define, o momento que define qual lugar nós passaremos a eternidade é imediatamente a nossa morte. E para isso, o catecismo da igreja, a doutrina, vai chamar exatamente de juízo particular. Eu vou até ler aqui no 1021, para que possamos compreender bem esta realidade. Na verdade, o 1022 fica mais claro devido ao nosso tempo. Cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna, a partir do momento da morte, num juízo particular. Catecismo da Igreja 1022, não é o padre Helenildo que escreveu, não, que coloca a sua vida em relação à vida de Cristo, seja por meio de uma purificação, purgatório, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Olha só que sério, meu Deus do céu. Você já tinha lido esse parágrafo? Tinha consciência desse parágrafo? Parágrafo do Catecismo da Igreja? Seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu. Quem são aqueles que entram de imediato? Qual é que a igreja assegura que entre imediatamente no céu sem necessariamente passar pelo purgatório? Os mártires, aqueles que dão a vida por nosso Senhor. Esse o purgatório, ele não conhece qual é a cor da sala do purgatório, que já vão imediatamente para o céu. Os demais, é possível, sim, mas a igreja não se posiciona e não assegura. Os únicos que a igreja assegura que imediatamente vão para o céu, exatamente os mártires. Os demais santos, o que a igreja faz, tanto é que você já viu alguém morrer e no outro dia ser canonizado? Essa possibilidade não existe. A igreja deixa passar meses ou mesmo anos rezando missa por essa pessoa de modo particular. Qualquer santo, no mínimo várias missas foram rezadas por ele para então, depois de mesmo a igreja entender que ele viveu uma vida santa, para então beatificar, posteriormente canonizar. A pessoa não morre num dia e no outro já é beatificada e canonizada, exatamente porque a igreja entende que mesmo a pessoa mais santa, dependendo dos pecados que ela cometeu antes de se converter, existem
algumas consequências desse pecado que precisará passar por purificação. Mas o mártir, ele já é assegurado, que ele vai imediatamente. Morreu por causa de Cristo, imediatamente já entra na felicidade do céu, como descreve o purgatório. Mas aqueles que morreram em estado de pecado mortal, o que acontece? Vão também imediatamente, e o catecismo usa esta expressão, seja condenado de imediato para sempre. Olha só, condenado imediato para sempre. Não é por um janeiro, uma temporada, um ano, não é por 1000 anos, é condenado para sempre. Portanto, amados irmãos, eu fiz questão, preparando esta homilia, rezando, Senhor, o que Tu queres, dentro desta solenidade, falar para vossos filhos. E o que me vinha ao meu coração é de recordar para nós católicos essas duas realidades, do juízo particular e do juízo universal. Eu estou só na primeira parte agora do juízo particular. De levarmos a sério a nossa vida, porque se nós não levamos a sério a nossa vida, vivendo em comunhão com Deus, nós corremos risco de perder a nossa salvação. De perder a nossa salvação. E como eu estou no momento de catequese, talvez nem precisaria, mas eu farei questão de descrever alguns pecados mortais que podem nos levar para o inferno. Entre eles, de modo geral, deixa eu primeiro resumir, depois eu especifico. Pecado mortal está relacionado diretamente à desobediência dos 10 mandamentos. E, consequentemente, os 10 mandamentos da igreja estão em comunhão com os mandamentos da igreja. De forma resumida, sem usar muitas palavras, é isso. Desobedecer um dos 10, não precisa ser os 10 não, um dos 10 mandamentos da lei de Deus, e necessariamente os mandamentos da igreja estão relacionados, os mandamentos da igreja estão relacionados aos mandamentos da lei de Deus. Se eu desobedeço um, eu já estou em pecado mortal. Um deles que para alguns parece simples e nem coloca mais no bico da caneta: faltar à Santa Missa no domingo. Isso consiste em um pecado mortal. E repito, a partir da doutrina católica, o pecado mortal pode nos levar imediatamente para o inferno. Portanto, faltar de forma consciente, livre e espontânea a Santa Missa no domingo, isto consiste em pecado mortal. Pecado relacionado à castidade. Você que é casado, traiu seu esposo ou a sua esposa, isso consiste em pecado mortal. A ponto de se morrer sem se arrepender, sem se confessar, perderá o céu. No meu caso, que assumi o celibato, me envolver com alguém, com uma moça, estarei cometendo um pecado gravíssimo contra a castidade, contra o meu celibato que eu assumi. Portanto, um padre que morre, que pecou contra a castidade, não se arrependeu e morre, esse padre perde a salvação. Mas ainda relacionada à castidade, a masturbação é pecado contra a castidade. Portanto, pecado mortal. Alguém que peca contra a castidade, sem se arrepender, sem fazer de conta, e morre, esta pessoa vai imediatamente para o inferno. Um casal que está simplesmente namorando, ou noivo, mas ainda não receberam o sacramento do matrimônio, estão vivendo uma vida ativa sexual. Isto é pecado mortal. Portanto, se morrer nesta condição, perderá o céu. Alguém que está trabalhando de forma desonesta,
que o seu trabalho é meio para roubar, esta pessoa está em estado de pecado mortal. E aqui eu poderia citar tantos outros. Por isso que eu vos disse, talvez nem precisava, porque se entende que essas coisas que o padre está falando são tão simples, porque está no catecismo, aprendemos até quando estamos nos preparando para a primeira Eucaristia, mas eu estou só recordando, para dizer que os pecados que nós cometemos no dia do juízo particular, nós iremos prestar conta de Deus, prestar conta a Deus. Podemos fazer da forma mais escondida do mundo, ter cavado um buraco, 7 palmos ou mais, e ter pecado debaixo do chão. Esse pecado não é esquecido, porque nós podemos enganar todo mundo, nos esconder de todo mundo, menos do olhar de Deus. Menos do olhar de Deus. E aqui eu estou falando tudo isso, não é para colocar medo em ninguém não, é para colocar responsabilidade, porque tem muita gente vivendo de forma irresponsável os mandamentos da igreja, os mandamentos de Deus, e querem se salvar. E aqui eu estou tocando uma coisa muito séria, meu Deus do céu, eu estou tocando numa questão, perder a salvação, não estou falando de perder uma casa, um carro, um bem material, não, estou falando de perder a salvação, e não dá para brincar, quando a história é salvação, não dá para brincar, se a história é salvação, se a história é vida eterna, não dá para brincar. Eu até digo para você, se você tem consciência que está em estado de pecado mortal, busque o sacerdote, dê um jeito, o padre da minha paróquia não está tendo, dê um jeito, mas não fique em pecado mortal. Dê um jeito. Volte a estar em estado de graça. Que todos aqueles que estão em estado de graça estão preparados para morrer, estão preparados para se encontrar com Deus, mesmo que passe um tempo se purificando das consequências do pecado no purgatório, mas o céu está garantido. Para os que morrem em estado de graça, o céu está garantido. Mas para os que morrem em pecado mortal, não. Perde o céu. Entendeu? Que o padre está falando de coisa muito séria. O padre está falando de coisa muito séria. De perder a vida eterna, de perder a salvação. E nós não podemos brincar. Se o que está em jogo é a nossa vida eterna. Como o tempo já está se indo, vamos para a segunda parte, para o juízo universal. Repetindo, é um momento de catequese, então a gente pode ir lá, voltar, repetir, de forma que todos compreendam. O juízo particular acontecerá imediatamente a nossa morte. E após a nossa morte, de forma imediata, é definido se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Se vamos para o céu, mesmo ainda passando pelo purgatório. Isso é juízo particular. Agora, seguindo a catequese, vamos para o juízo universal. O juízo universal, por sua vez, está relacionado à segunda e definitiva vinda de Jesus, que é o que o Evangelho descreve hoje. Que o Senhor virá rodeado de anjos, sentará no trono, vocês viram que eu trouxe a cadeira para recordar isso, Cristo que senta no trono, para julgar, mesmo aqueles que já morreram e passaram pelo juízo particular. Deixa eu tirar o ambão aqui, devido à câmera principal aqui, para quem está em casa não atrapalhar. Mesmo aqueles
que já passaram pelo juízo particular, vai descrever para nós a igreja, que passarão pelo juízo universal. E a segunda leitura de hoje nos ajuda a entender isso. A ressurreição de Cristo. Que São Paulo vai dizer que Cristo, a ressurreição de Cristo é primícia dos que já morreram. Ou seja, aquilo que aconteceu com Jesus, acontecerá conosco. Vocês lembram que após a ressurreição de Jesus, a porta estava fechada, os apóstolos estavam reunidos, e Jesus passa pela porta sem abrir a porta, e não passou pelo buraco da fechadura. Jesus não passou pelo buraco da fechadura. Ele entrou, que ali já estava com o corpo glorioso. O corpo glorioso. E na ressurreição, no último dia, no juízo universal, nós estaremos diante de Jesus com o nosso corpo. Com o nosso corpo. Eu repito, eu estou falando aqui de doutrina católica, apostólica, romana. Em outra dimensão. Qual a dimensão? O corpo glorioso. Mas será o nosso corpo. Todos os santos estão no céu, mas estão incompletos, está só a sua alma. O corpo no qual eles estão inseridos é o corpo místico de Cristo, mas o corpo glorioso não. Só no juízo universal eles receberão de volta, aqueles que já morreram. A única pessoa humana que está no céu, já com o corpo glorioso, alguém lembra? É uma senhora, como é o nome dela? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Somente ela está no céu, a única humana que está no céu de corpo e alma é Nossa Senhora. Inclusive São José está incompleto, está a sua alma. A sua alma está inserida no corpo místico de Cristo, mas o corpo humano glorioso ainda não. E o que está relacionado ao juízo final, quando o Senhor estiver sentado no seu trono, rodeado de anjos? Ele vai levar em conta tudo o que nós fizemos. E como diz o nosso Pai Fundador que está nos assistindo de casa, tudo é tudo. As coisas boas e também as coisas más. O mal que nós fizemos ou o bem que nós fizemos nos acompanharão para a eternidade. Padre, como assim? Explique melhor. Vou me levantar de novo e vamos lá. Vamos para o Evangelho que é suficiente. Na narrativa que nós ouvimos, quando Jesus usou essa analogia do pastor que separa as ovelhas do cabrito, teve uma turminha que ele disse: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que eu vos tenho preparado desde a criação do mundo. Tive fome, me deste de comer, estava com sede, me deste a água, canção nova. Estava nu e me vestiste. Me deste uma veste da roupa da canção nova. Estava na prisão, foste me visitar. E para outro grupo ele disse: afastável de mim. Afastável de mim que eu nem vos conheço. Estava com sede, não me deste de beber. Estava nu e nem olhaste para mim, não me vestiste. Estava na prisão e não foste me visitar. E ambos os grupos perguntam: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu? O Senhor responde: todas as vezes que fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. E aqui nós podemos entender, e é assim que a doutrina entende: o bem ou o mal que nós fazemos nos acompanha para a eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos não é esquecido por Deus. É por isso que às vezes a gente não leva em conta os pecados que nós cometemos, mas o pecado cometido aqui em vida ressoa na eternidade. O bem ou o mal, ambos ressoam na eternidade. E o que nos garante a eternidade? O bem que nós fazemos. E aqui eu vou usar novamente o próprio catecismo, porque estando embasado nele a coisa está certa. Onde vai dizer que no final das contas, nós seremos julgados pelo amor.
no número 1022, que vai dizer: no entardecer de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. O que vai nos garantir a eternidade? O bem que nós fazemos em vida. É isso que nos garante se vamos entrar no céu ou não. Portanto, amados irmãos, no dia de hoje, nessa solenidade de Cristo Rei, Rei do Universo, possamos meditar como nós estamos esperando a segunda e definitiva vinda de Jesus. Ou Ele que vem ou que nós vamos ao seu encontro, mas de qualquer forma que estejamos preparados. O bem feito aos pequeninos, o Senhor vai dizer: foi a mim que fizeste, portanto vinde, tomai posse do reino que eu vos tenho preparado. E aqueles que não fizeram nada para ninguém, o Senhor disse: afastai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Livre-nos, Deus, desta palavra. Após no nosso julgamento final, o Senhor disser: Padre Helenildo, eu nem vos conheço. Não, Senhor, mas eu sou da Canção Nova. Eu nasci lá no Pará, em São Miguel do Guamá, no vilarejo Cristo Rei. Tu não lembra de mim, Senhor? Quando era pequenino, ficava correndo para lá e para cá no cavalo do meu pai. Depois fui para a Canção Nova e me ordenei padre. E o Senhor dizer para mim: eu nem vos conheço. Livre-nos, Deus, desta palavra a nós de nosso Senhor. Eu repito: o bem ou o mal que nós fizermos vai ressoar na eternidade. Vai ressoar na eternidade. Portanto, amados irmãos, que no dia de hoje possamos nos comprometer com a nossa conversão, de não brincarmos com a nossa conversão, de levarmos a sério a nossa conversão, de levarmos a sério a nossa vida, porque senão vamos vivendo do nosso jeito e querendo o céu do nosso jeito, mas não existe céu do meu jeito, existe céu do jeito do Evangelho. Portanto, viver contrário ao Evangelho já é escolher perder a eternidade. Eu repito novamente para que fique bem claro aquilo que o Evangelho descreve. O mal feito em vida foi motivo para perder a eternidade. Afastava de mim, eu nem te conheço. Mas o bem feito, o Senhor disse: vinde bendito do meu Pai, tomai posse do reino que eu vos tenho preparado desde sempre. Que o Senhor olhe para mim, olhe para você que está aqui no santuário, olhe para você que está em casa e diga: vinde bendito do meu Pai. Vinde bendito do meu Pai, tomai posse. Que seja esta a palavra direcionada a cada um de nós, e não o contrário, jamais o contrário. Jamais o contrário. Jamais o contrário. Esse momento de catequese, eu espero que você tenha entendido. Me esforcei para que você entenda. Depois, se você quiser rever, vai ficar no Canção Nova Play, você vai lá e vê aquilo que foi, talvez não compreendeu, se não vai no próprio catecismo, procura alguém: eu quero entender melhor sobre essa questão que o Padre Helenildo falou, juízo particular, juízo universal. Mas eu espero que você se interesse de aprender cada vez mais sobre isso, que ninguém escapará. Padre, tem como escapar? Não. É aquele ditado popular que nós conhecemos, sobretudo na roça: se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Se ficar, o bicho pega; se correr, o bicho come. Então não dá para escapar do julgamento, seja do juízo, seja particular, imediatamente à morte, seja do universal, quando o Senhor, na sua segunda vinda, for julgar os vivos e os mortos. E uma coisa interessante, eu já vou fechando devido ao nosso tempo, esta homilia, que dependendo o bem que nós fizemos, no céu nós seremos retribuídos. Quanto mais bem nós fizermos, mais Deus vai nos compensar. E às vezes no dia a dia a gente: fulano é bobo, olha só, ele ajuda tanto os outros, ele é tão bonzinho. O homem pode esquecer o bem que é feito, Deus jamais. Qualquer bem que nós fazemos neste mundo, e o Senhor, de forma muito belíssima e poética, vai dizer: um copo de água dado a um pequenino não é esquecido no céu. Um copo de água, não é um barril, não, um copo.
E aqui significando as coisas mais simples possíveis, se são feitas por amor, no céu, isso será lembrado. Então saia daqui com desejo de fazer o bem. Saia daqui dessa Santa Missa com desejo de amar cada vez mais nosso Senhor. Saia dessa Santa Missa, volte para a sua casa com a caravana que você fez, com esse desejo de não pecar mais, de fazer de tudo para não pecar, de fazer de tudo para permanecer na graça de Deus. Que o Senhor vindo, ou nós indo ao seu encontro, que estejamos preparados. Repito, aquilo que o Evangelho descreve, um copo de água, não é esquecido. O bem feito nesta vida ressoa na eternidade. Queiramos fazer o bem, queiramos viver na vontade de Deus, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena. E todos nós podemos. Eu não estou falando de coisas impossíveis, não, estou falando daquilo que Deus quer para cada um de nós. O maior desejo de Deus é esse, que cada um de nós possamos nos salvar. Se tem algo que é o desejo de Deus, é esse, que possamos nos salvar. E a tristeza de Deus é quando um filho dele escolhe o contrário, já nesse mundo, viver distante dele. Porque assim, se vivemos em Deus, morremos em Deus. Se vivemos longe de Deus, morremos longe. E conclusão, se eu morro com Deus, nós contemplamos a face de Deus. Se nós morremos sem Deus, jamais o veremos. Eu quero concluir rezando esta Ave Maria sobre todos nós, para que a Nossa Senhora, aquela que mais do que ninguém sabe do que é contemplar a face de Deus, porque ela está contemplando, ela mais do que ninguém sabe o que é conquistar o céu, possa interceder por nós que estamos aqui, ainda peregrinos neste mundo, morando aqui no Brasil, ou você que nos acompanha de outro país. Ela mais do que ninguém sabe o que é viver para sempre na companhia de Deus, dos anjos, dos santos. Que ela nos ensine e nos ajude, jamais esquecermos que somos peregrinos, que caminhamos em direção ao céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.